A entrada do box era ali. O Senna se ligou que se entrar no box você percorria um percurso menor. Naquela época não tinha limite de velocidade no pit. Ele entrou por ali no pau. Passou no pau pelo pit, deu a volta mais rápida, bateu o recorde da volta. Ligeiro, né? Ligeiro, bicho. O cara era animal. Fala, time! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Time do Asfalto. Hoje num templo que acho que é muito importante pra gente. Sem dúvida. Do Senna, do Rubinho, que teve uma das primeiras voltas, ou a primeira volta mais legal do Senna foi Fórmula aqui. 1. E melhor ainda, na presença desse cara que pra mim é uma inspiração, acho que pra muitos que viram aí o canal da Web Motors, né, no YouTube, teve a possibilidade de ver a história inspiradora desse cara que Obrigado. é piloto, Instrutor de pilotagem, pai de família, driver, pai de família, stunt driver, pai de família, cozinha também? Não cozinho, cara. Tá, mas é isso, Adriano Medeiros, obrigado demais. Imagina, eu que agradeço. Por essa parte aqui, você topou bater esse bate-papo aqui com a gente aqui no Time do Asfalto. E, cara, pra quem não conhece você, conta um pouquinho da sua trajetória, de quem você é, como que você chegou aqui. Bom, vou tentar ser curto, porque essa história é um pouco longa, né? Vamos lá, meu nome é Adriano Medeiros, eu já estou na Inglaterra já fazem 20 anos e basicamente eu decidi ir atrás do meu sonho de ser piloto, larguei tudo no Brasil, vim pra cá com 1.700 libras no bolso, sem falar inglês, de uma mala com roupa e o resto é história. Estou aqui hoje fazendo meu trabalho como instrutor de pilotagem. Desde 2006 eu venho correndo aqui na Inglaterra em categorias diferentes, na maioria das vezes dando aula para os pilotos que eu conheço e que eu trabalho com eles, fazendo um driver coach. Na maioria das vezes, quando eles fazem provas de endurance, eu corro do lado deles. Mas enfim, a gente brincou no início que eu também faço trabalhos de stunt driver. Ou seja, recentemente, né? Exatamente. Eu acabei de trabalhar num filme que vai ser lançado em janeiro chamado Teherã. Já vai dar Muito spoiler legal. ou não pode? Não posso falar nada do filme, infelizmente, porque no filme não foi nem lançado ainda. Eles ainda estão gravando o filme, mas foi um trabalho muito interessante. Foi a primeira vez que eu dirigi um carro com uma AK-40 atirando no meu ouvido. De verdade? De verdade, Foi um filme bem interessante, mas enfim, tem muita história para contar nesses 20 anos, tem muita coisa legal para falar. Eu espero que a galera se divirta e agradeço você de me convidar e de poder falar no teu canal. Prazer é meu, cara. É isso, o Time do Asfalto tá trazendo tudo que é relacionado com carro, motorsports em geral. Então é um prazerzão mesmo estar com você aqui. Uma das coisas que mais me deixou curioso quando eu vi os seus vídeos, assim, eu acho que é aquilo. Tá, como é que você se torna piloto aqui? O que é se tornar um piloto? Até o que você precisa fazer para se tornar um piloto, entendeu? No seu nível. Bem, aqui as coisas são um pouquinho diferentes do que no Brasil, né? No Brasil você vai para a escola de pilotagem, você paga o teu curso de pilotagem, você vai ter um programa com eles, aí eles vão fazer uma análise e vão te dar a carteira de piloto. Aqui é um pouco diferente. A cultura de track day aqui ela é muito grande, tá? Tem track day em quase todas as pistas, quase toda hora, de março a novembro, entendeu? E você pode guiar o seu carro na pista num track day sem ter a carteira de piloto. Assim, você começa a adquirir experiência, você sempre tem a disponibilidade de receber instruções do track day. Uma das coisas que eu faço é isso, eu dou aula para as pessoas do track day. E à medida que você vai aprendendo, você então entra em contato com a Motorsport UK, que é equivalente à Confederação Brasileira de Automobilismo daqui. Eles te vendem um pacote, nesse pacote você tem todas as informações do seu exame teórico sobre automobilismo que você tem que fazer, e daí você pode agendar um teste prático em qualquer uma das pistas em que é licenciada para te dar a licença de piloto. Aqui todo instrutor ele é licenciado com uma certa categorização, ou seja, a minha categorização ela é a grade A. Tá. Eu posso sentar no banco do passageiro até num dia de teste aqui, certo, com o piloto guiando, marcando volta e tudo mais, não tem problema. E isso me permite dar aula para as pessoas, tanto em track day quanto em final de semana de corrida. Mas enfim, voltando à pergunta, você vai adquirindo experiência, compra esse pacote, nesse pacote vai ter todas as informações, agenda o seu teste, vai para a pista,
E num dia de track day como esse, a pista vai fazer um exame com você guiando, e aí vai dizer para você, não, realmente você passou tudo, e aí você, a partir daí, você entra em contato com a confederação novamente, passa para eles todas as informações, tira a sua carteira de piloto nacional B, e aí conforme as corridas que você vai fazendo, o número de corridas, você vai adquirindo as assinaturas e pode ir aí pegar uma carteira um pouco melhor, até chegar a carteira internacional C e por aí vai. Entendi. E eu sei que você, assim, faz instrução de rally também, né? Sim. Eu vi que você faz instrução de rally, enfim, track day. Você é convidado por empresas a fazer algumas instruções também e tal. Sim. Isso daí você... uma vez você sendo piloto, você pode fazer tudo isso. Ou, por exemplo, para rally você precisa ter uma outra... licença diferente. Uma outra licença. Exatamente. Existe uma licença para rally, tanto como piloto, tipos, né? Como instrutor, e uma licença para circuito, tanto de piloto como instrutor. Certo. E uma outra coisa que eu ia perguntar, em relação à sua mentalidade, por exemplo, porque você veio do Brasil, como que é essa mentalidade, por exemplo, de um piloto? O que você faz para se preparar, por exemplo, para ir para um campeonato, para uma... É diferente do Brasil? Você sente que as pessoas daqui são diferentes? E você? Como que é? Não, eu não acho que seja diferente. Não? Eu acho que no meu caso é uma diferença individual minha, pessoal minha. Porque a minha história no automobilismo ela é completamente diferente da história, eu diria, de todos os outros pilotos que um dia se aventuraram a vir para fora. Porque, na verdade, eu acabei de dizer para você, quando eu cheguei aqui, eu cheguei com 1.700 libras no bolso, uma mala e nem falava inglês direito, entendeu? Então, assim, eu comecei sem nenhuma verba. É difícil, eu fui trabalhar na cozinha do McDonald's, entendeu? Para aprender a falar inglês. Aí eu fui trabalhar numa oficina Boca de Porco em Londres para sobreviver. Tempo, né? Depois de quase um ano que eu comecei a me comunicar em inglês, que daí eu comecei a trabalhar como instrutor de pilotagem. Trabalhando como instrutor de pilotagem, eu fui entendendo o automobilismo aqui e fui entendendo como que eu poderia galgar meus passos ali, entendeu? Por isso que quando você me escreveu um e-mail, eu falei para você, cara, você tem que pesquisar, se inteirar e ver o que mais se adequa às tuas condições. Porque cada um tem uma história, né? Cada um tem a sua trajetória. Exatamente. Por exemplo, eu conheço um cara aqui que ele também teve uma trajetória diferente, uma trajetória que não tinha muita verba. Você entendeu? Que é o Thomas Erdos. O Thomas Erdos, o cara é um mito do automobilismo. Eu até não entendo porque que no Brasil os caras não falam mais dele. Se você for olhar o histórico do Thomas Erdos em Le Mans, é incrível o que ele fez. Você entendeu? Eu conheço ele pessoalmente, já trabalhei com ele, gente boníssima. Ele também, quando veio pra cá, não tinha muita coisa. Só que ele tinha o suficiente para iniciar, entendeu? Ele não iniciou como eu, que eu iniciei como instrutor e daí fui galgando meu passo. Não, ele iniciou como piloto e aí ele não tinha como continuar, mas aí ele entrou no mesmo ritmo e teve algumas oportunidades e tudo mais, e extremamente merecidas, e se tornou o cara que ele é hoje. Uma coisa que eu acho fascinante, as histórias dos pilotos. Como que você tem que estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas também. Exatamente. Sabe aquelas coisas? Porque, poxa, a história do Rubinho, a do Tony Kanaan, sabe, eu ouvi bastante coisa assim, sim, e a sua história também. Eu sempre falo, nossa, como é legal ver como que as coisas aconteceram para a pessoa chegar onde chegou. Você vê a história do Rubinho, é muito bacana, né? Porque o Rubinho tem uma questão que ele até se emociona, que ele fala que o pai dele vendeu um carro para ele poder continuar correndo. Mas muito bom para o Rubinho foi que o pai dele conseguiu um investimento que ia levar ele até a Fórmula 1, deu um patrocínio que ia levar ele até a Fórmula 1. E aí isso manteve, né? Exatamente. E aí isso deu a carreira dele. Você vê o Tony Kanaan, a mesma coisa. O Tony Kanaan, ele era um cara que estava naquele meio do kart brasileiro, todo mundo conhecia ele e infelizmente ele perdeu o pai dele muito cedo. O pouco que eu sei, eu não os conheço pessoalmente, o pouco que eu sei, o pai do Rubinho, mas que adotou assim o Tony Kanaan, por isso que eles têm a amizade que eles têm. Se conheciam desde pequeno. E eles sempre se ajudaram. O Tony Kanaan, ele fala de uma história que o Senna ajudou ele muito, que ele estava numa categoria e aí acho que o Senna entrou no motorhome, uma coisa assim. Eu lembro de uma coisa assim. E falou pro cara, assina que esse cara é muito bom. É bom, melhor que eu. Melhor que eu, ele falou isso. Então assim, todos eles tiveram uma história difícil, uma história de luta para conquistar alguma coisa. Isso que os que a gente conhece. Exatamente. Porque imagina quantas outras histórias, né? Sem dúvida. Por aí.
E uma outra coisa que eu ia perguntar para você, o que você acha que mais conta, por exemplo, na pista? É mais a técnica, a habilidade do piloto ou é o carro? Eu sei que os dois seria o ideal, mas assim, um cara com um carro um pouco mais fraco, mas com muita habilidade, consegue superar um cara com um carro mais fraco, menos habilidade, mais forte, mas menos habilidade? Eu vou tentar responder de uma maneira geral, porque pela assim, sua experiência, porque essa é uma pergunta bem abrangente. Que existem categorias em que o carro ele tem uma porcentagem muito grande de resultado em detrimento do piloto. Em outras categorias isso é mais diferente. Se for para categorias com carros mais velhos, carro com menos tecnologia, o piloto tem uma porcentagem maior no resultado do que um piloto que está num carro com muito mais tecnologia, com muito mais investimento. Até porque não é muito polêmico, mas assim, a gente ouve muito isso na Fórmula 1, né? Sim. Quando um piloto tá ganhando, igual o Hamilton, por exemplo, ganhando todas, todo mundo começa a falar, não, mas é o carro. E aí a gente tem sempre essa pergunta, e aí? E nos track days também, né? Como assim, completamente diferente, mas você vê que tem muita gente com um carro muito forte, mas vem um cara com um golzinho lá e rebenta, porque o cara sabe das coisas. E também, enfim, era umas curiosidades, porque você teve, acho que de todos os tipos dos seus clientes. Você já pegou algumas pessoas de braço duro aí, não? Bastante. Já sofri bastante. Dá uma assustada, né? Nossa, eu já passei por cada uma, cara, que você não imagina. É muito interessante. Uma vez eu estava sentado numa Porsche, conversei com o cara, me apresentei para ele, ele agendou uma sessão, eu estava trabalhando para o Track Day, ele agendou uma sessão comigo, eu fui, me apresentei, perguntei para ele, né, você já fez alguma coisa antes, qual a sua experiência na pista? Ele virou para mim e falou assim, nunca fiz nenhum Track Day, nunca guiei na pista e acabei de comprar o carro faz um mês e decidi vir fazer uma Porsche Carrera Turbo. Ave Maria. A gente saiu numa pista em Bedford Autodrome, uma pista que tem uma reta muito grande. Eu falei pra ele, olha, a gente vai ter que iniciar não muito rápido, você vai ter que ter um ritmo um pouco mais lento para eu poder passar mais informação para você à medida que você vai guiando. E eu vou falando para você o traçado, eu vou explicando para você, e à medida que você se sentir mais confortável, eu vou dizendo para você o quanto mais você puxa. Mas a primeira volta, você precisa entender onde você está indo. Assim que a gente apontou na reta, no final da reta a gente estava dando 150 milhas por hora. Nossa, é muito rápido o carro. Muito rápido, uma carreira turbo, é muito rápido. E aí eu comecei a falar para ele, bom, agora a gente vai começar a frear, freia. Só que à medida que eu falava freia e falava freia mais alto, eu não sei se ele congelou a mente, o que aconteceu, a curva veio, aí ele se assustou, tirou o pé, virou no mesmo ponto que tirou o pé, e a Porsche você sabe, né? O equilíbrio da Porsche é bem diferente dos outros carros, o motor é lá atrás. A gente deu uns 360 indo pra grama. Tava muito rápido. Ele batendo no volante de um lado pro outro, todo apavorado, respirando assim. Que você faz? Eu sentado do lado, né? O carro virando, eu sentado do lado. Aí eu falei, na hora que eu parar, eu converso com ele, né? Na hora que o carro parou, ele, o que aconteceu? Eu falei, olha, se você vai agendar uma sessão comigo, mas você vai me ignorar completamente, eu sinto muito, mas com todo respeito, vai pro box e anda sozinho, porque não vale a pena para você pagar para mim e não receber o que eu tô te falando. Eu vinha falando para você para frear. Ele, como todo inglês, não todo inglês, né, mas você sabe que a cultura aqui é muito educada, tudo. Pediu 1000 vezes desculpa, tudo. E aí eu falei, não, eu disse para você, vai devagar, você não conhece as curvas ainda, seu carro é muito rápido, você sabe que velocidade a gente estava indo? Ele falou, não sei. Eu falei, bom, a gente estava 150 milhas por hora. Entendeu? É muito rápido. 100 milhas são 160 quilômetros. 1.6, cara. 50 milhas é metade disso, 80. 160 com mais 80, 240. 240 km por hora. No final da reta. E entre outras, já tive várias situações de ter que pegar no volante, ter que resolver. Mesmo, você pode sim. Posso? O cara não põe a mão, eu ponho, né? Não, tem situação que você tem que pegar e pegar o volante e resolver o problema. Tem uma história muito engraçada, e essa história eu vou dar nomes, porque vale a pena falar, porque esse cara é gente boníssima, ele tem um canal muito legal no YouTube, que chama A Roda, é um jornalista renomado no Brasil. Eu conheço. Automobilismo, de automotivo, é o João Anacleto. Conheço. Ele é muito gente boa, eu tava fazendo... Conheço a história dele, é muito legal. Ele é muito gente boa, ele é um baita de um jornalista, os vídeos dele são muito legais. E eu tava num evento, no lançamento do Jaguar F-Type V8, em Motorland,
na Espanha. É uma pista muito boa. E o João veio, me apresentei, ele é brasileiro. Eu falei, e aí, tudo bem? Já comecei a falar português com ele. A gente sentou no carro, expliquei um pouquinho do carro. Falei para ele, bom, vamos lá, né? Você tem alguma experiência? Então ele me explicou, eu já fiz o curso de pilotagem em Interlagos e tal. Eu trabalho com isso já há algum tempo. Me falou um pouquinho dele. Eu falei, legal, eu vou explicar o carro. Fala um pouquinho do traçado da pista. Aí eu vou deixar você guiar o carro, fica à vontade. Mas eu vou dando instrução para você poder usar bem o carro, entender toda a diferença de equilíbrio do carro, que é um carro muito bem engenhado, é um carro que tem uma distribuição de peso muito boa e tal. Enfim, a gente saiu e a gente estava vindo na reta principal, e eu falando, freia, e ele não freou. A gente veio na primeira curva, eu meti a mão no volante, batendo no câmbio para ir trocando de marcha, né? Porque você sabe que o sistema do F-Type você pode trocar nas borboletas, ou você pode trocar também dá ali no... Dá para você trocar para cima e para baixo na alavanca de câmbio, né? Entendi. Trocando, aí a gente entrou na curva de lado. A sorte é que é uma pista da FIA, tem uma saída de curva muito grande, né? Uma área de escape muito boa. A gente foi lá para fora, eu trouxe de volta, falei, agora pode levar, João, continua. Segue ele deu risada. E aí, a partir daí, essa brincadeira entre eu e ele, toda vez que ele posta alguma coisa, eu falo, freia, João! E é muito engraçado, mas é uma coisa que acontece muito, é muito comum. Às vezes, você tá na pista... Não é susto. O que acontece é que quando você está guiando um carro na pista, é uma questão de repetição, né? Você está dando a mesma volta. Só que quando você inicia, quando é a primeira vez que você está guiando, é muito comum você chegar numa curva e se enganar, achando que é uma outra curva que é mais rápida. Ah, entendi. E é muito comum. Você perde a referência um pouco da onde você tá. É muito comum. Era uma curva de 90 graus e ele muito provavelmente achou que ele estava na curva anterior, que você dava só uma levantada de pé e entrava. Nunca pensei nisso, cara. Não, você tem que... Um toque para você. Se você for para a pista, tem sempre a linha de chegada, tá? Nessa linha de chegada, na maioria das vezes, vai ter uma ponte onde fica o cara que dá a bandeirada, certo. Vai ter alguma coisa ali. Faz um mental note, tá? Mentalmente você marca esse lugar. Toda vez que você passar ali, a tua volta está iniciando. A partir desse momento é uma repetição a partir da segunda volta. Legal. Se você tiver isso na mente, o que acontece? Segunda, terceira volta, você começa a ter a mesma repetição. E a partir daí você lembra da pista mais rápido. Fica a dica. E outra coisa... Dá número para as curvas, às vezes? Esse é um sistema que a Fórmula 1 usa, porque é claro que as curvas têm nomes de acordo com o idioma de cada lugar. E não é fácil, né? É muito engraçado você ver os caras tentando falar a curva do Laranjinha lá em Interlagos. Eu tô falando pro piloto, porque eu nunca corri fora, mas eu jogava muito jogo de corrida. Sim. E acontece justamente o que você falou, no começo... Dá uma perdida. Você fica tentando memorizar. E eu lembro que no GP1, GP2, que eu jogava bastante, eu joguei muito em Interlagos. Cara, no Interlagos ninguém batia em mim, porque eu sabia todas as curvas, exatamente como que tinha que entrar. Sim. Eu conseguia tirar as ajudas do jogo, né? O jogo te dá umas ajudas mais dicas. As outras pessoas não tinham isso tão bem decorado. Legal. Mas eu não tinha tentado decorar por número, que talvez ajudasse. Acho que tem referências também, né? Você pega aquela árvore... Sim, referência visual. Por isso que eu falei, você tem que fazer uma anotação na tua cabeça. Eu não estou conseguindo traduzir mental notes, né? Mas você tem que ver aonde inicia a curva e a partir daí você tem a referência visual de cada curva. E essa repetição da mesma curva vindo toda hora, com a troca de marcha, o barulho do motor, tudo isso você começa a... Qual marcha você vai estar naquela curva? Abrir espaço na tua mente para analisar e pensar em outras coisas, entendeu? Então, e uma coisa, aí você pega um cara que não tem muita experiência, certo? O que você sente que o cara é bom, assim, qual que é a evolução do cara? O que pra você é aceitável poxa, o cara depois de uma semana, depois de alguns meses, ele tem que estar melhor? Porque assim, o perfil dos seus clientes são o quê? São pessoas que colocam o carro na pista para virar profissional, eles vão competir, ou normalmente eles vão mais para se divertir? A maior parte dos meus clientes são gentleman drivers, pessoas que têm automobilismo como hobby, depois de uma vida de sucesso e tem uma boa situação financeira, eles compram um carro, começam a fazer track days, que nem a pessoa com quem eu estou hoje, o Axel, eu comecei
desde o início, comecei a fazer track days, fui ensinando, aí a gente tirou a carteira de piloto dele, aí a gente comprou um carro de corrida, entrou numa categoria e eu fui ajudando ele. O primeiro ano a gente fez um planejamento de simulador, de track day, test day, corrida. Isso é legal falar. Existe todo o cara te pergunta, que carro eu compro, entendeu? Sim, vai desde o começo. O que acontece com esses 19 anos de automobilismo inglês, eu adquiri muita experiência e eu presto muita consultoria do que fazer e como fazer também aqui. Porque imagina, né? O cara fala, poxa, vamos comprar, que carro eu vou começar a comprar? Porque se ele é um gentleman driver, ele pode comprar um carro que ele quiser, vamos supor. Sim. Aí ele fala, eu vou comprar uma Ferrari ou vou comprar um Ginetta? Sim. Né? O que é mais específico para pista e tal. E aí eu imagino que você pode ajudar nesse sentido também. Sim. E ele vai evoluir. Qual que é o tempo de uma evolução aceitável para alguém que... Você sabe que não, varia muito. Tem gente que aprende muito rápido, entendeu? Tem gente que aprende muito rápido, agora tem gente que demora mais para aprender. Agora, o que acontece nesse sentido do carro em si é um pouco difícil, porque o ideal a fazer é testar. Aí eu cometi um erro aqui, treinar. Eu não devia falar testar. Isso é um assunto interessante que eu até comecei a falar no nosso bate-papo antes disso aqui. Tem uma diferença muito grande entre test day e track day. Aí. Essa é uma boa pergunta, né? Qual que é a diferença de test day, que amanhã vai ter, e de track day que está tendo hoje, por exemplo? Vamos lá. De novo, no Brasil já tem track day bastante acontecendo. No track day, você pode trazer seu carro de rua e você, com a tua carteira de habilitação, você pode andar no teu track day, sem problema nenhum. Certo. Seja qual for o carro que você tiver, se o carro tiver dentro de toda a regulamentação que tem na rua, você pode andar na pista. Num track day. Só precisa ter sua carteira de habilitação normal. Tranquilo, não precisa nem agora, ter um carro com Santo Antônio, nada. Não precisa, se quiser. Durante o track day, você acabou de me ver lá, trabalhando com alguém com o carro de corrida dele. Então assim, durante o track day muita gente vem e guia o seu carro de corrida. Agora você pode vir com o seu carro de rua. Amanhã ou depois, pode vir com a sua BMW 130i aqui e andar. Essa é a ideia. Agora, no test day, já é organizado somente para piloto licenciado. Você tem que ter uma carteira de piloto, o seu carro tem que ter todos os equipamentos de segurança de um carro de corrida, tem que ter Santo Antônio, tem que ter banco, tudo tem que estar em dia, atualizado, porque banco, cinto de segurança, extintor, todas essas coisas têm uma validade. O seu carro tem que estar dentro de todas essas validades. Por exemplo, num track day, você pode andar com um carro de corrida com o banco que não está atualizado, com o extintor. Claro que o extintor não é... Você não vai fazer isso pessoalmente, mas não vão olhar isso, entendeu? Você pode andar com o seu carro sem problema nenhum. Mas o test day é especificamente para carro de corrida e para piloto licenciado. Essa é a diferença. Tem uma outra diferença também muito interessante, que no Brasil eles não levam em conta, fazendo uma comparação entre Brasil e Inglaterra. Que a gente começou a conversa falando sobre isso. Mas no Brasil eles permitem você marcar o teu tempo de volta no track day. Certo. Aqui é proibido. Ah, você não pode marcar? Não. Como que é marcado o tempo aqui? É marcado oficialmente por eles? Não. Ninguém marca? Você não é autorizado a tirar o teu tempo de volta quando você está no track day. Não, você não é autorizado. Você não é autorizado. Agora, hoje em dia, existem vários equipamentos que você coloca no teu carro. Você pega o teu celular, hoje você coloca um aplicativo no seu celular, você inicia o aplicativo, põe no bolso, dá a volta, quando você pegar seu celular de novo, está lá. Todas as informações de GPS no seu... Mas tem muita gente que coloca ele no próprio painel ali e vai vendo as voltas, né? Tem muita gente não sendo permitido. Tem telemetria também. Você tem um V-Box no teu carro, o V-Box está funcionando ali. Quando você põe no teu computador, eu tenho no meu computador tudo o que aconteceu hoje. Eu, teoricamente, não estava marcando o tempo de volta. Estou trabalhando com o meu cliente, eu olho no vídeo, eu corrijo uma série de coisas. Eu corrijo a força longitudinal de GPS, corrijo várias coisas. Eu analiso várias coisas, mas eu não analiso o tempo de volta. Entendeu? Porque teoricamente eu não posso. Mas voltando lá, treinar bastante com carros diferentes e ver com o que você se adapta melhor. Aqui existem muitas opções de alugar o carro por um dia. Então você treina e aí você vê no que você se adequa. Mas existem clientes que chegam até você, não, eu quero guiar
uma Mercedes GT3. Só que aí você tem que fazer o cliente colocar o pé no chão, né? Porque a Mercedes GT3 é um canhão. É um canhão. O que freia montado, né, e o que faz de curva. E o problema é que a aderência por downforce, né? Por força da gravidade, por aerodinâmica, é uma coisa que você aprende com o tempo. Não é tão simples assim. Você tem que ter uma boa capacidade de entendimento de velocidade para poder chegar a usar o downforce de um carro. Então, eu imagino. Assim, a minha experiência em track days, eu fiz alguns track days no Brasil, principalmente aqui. Eu estou me preparando o carro, né? Fiz o freio e tal. E a minha ideia é pôr o carro na pista. Mas uma coisa que eu percebi, a primeira vez que eu entrei em Interlagos, eu fui num Honda 94 hatch SI, mas que tinha 125 cavalos, em torno de 125 cavalos. Tinha já uma suspensãozinha. Mas assim, eu fico imaginando o que o cara que tá com uma GT3 ou um carro muito mais forte e que não tem experiência entra numa pista, porque no final da reta assusta, cara. Tipo, a primeira vez que você entra, você fala assim, tá, vou lá, é diversão. Mas na hora que você tá lado a lado com um Porsche, sei lá, GT2 e você tá com um Hondinha, você fala, cara, que eu faço? Eu vou pra lá, eu vou pra fico aqui. Um dia que eu andei em Londrina, tinha um Stock Car andando com a gente no track day, o cara acho que tava testando. Eu lembro de, tipo, tá com o Hondinha assim, vindo no meu máximo, coitado. E o Stock Car, na hora que eu olhei no retrovisor, o Stock Car tava vindo umas 50 vezes mais rápido que eu. E aí, esse tipo de coisa, eu fico imaginando, o cara pegar de cara um carro muito mais forte, deve... Acontece muito aqui, porque esses gentleman drivers, eles têm muito dinheiro, e aí eles vão e compram uma Porsche, uma McLaren, entendeu? E aí eles contratam você para ir lá ensinar. Aí você vai, gasta alguns dias com eles, começa a ensinar naquele carro. Aí eles começam a guiar o carro forte, e aí eles começam a ver o quanto o carro é rápido, o quanto você vem, freia tarde, entra na curva, o quanto você carrega de velocidade na curva. Aí eles começam a entender um pouco mais a dinâmica, e às vezes muitos perguntam o que eu devo fazer, como você acha que eu devo progredir. Às vezes o melhor caminho é comprar um carro mais barato, mais lento, aprender técnicas, para depois ir galgando espaço. Eu sei que é relativo, mas assim, o que você sente que de carro assim seria legal para quem está começando? Seria um carro com mais de 500 cavalos? Acho que não, talvez tem necessidade disso. Um carro de 200 e poucos cavalos tá ótimo. Seria bem aceitável. Depende de quanto o carro pesa e da dispensação de motor e câmbio. E tração traseira, dianteira, 4x4? Eu particularmente prefiro tração traseira. Tração nas 4 rodas é muito bom, mas eu não gosto muito porque fica um pouco mais... A técnica é diferente, eu gosto mais da técnica de tração traseira, entendeu? Da maneira de você ter que guiar com suavidade, da maneira que você cria rotação no carro e vem com a traseira, como você distribui peso com aceleração. Eu prefiro num carro de tração traseira do que um carro de tração nas 4. 90% de pilotos preferem tração traseira, não é? Eu vou falar uma coisa aqui que vem de mim, não é assim... Não é conhecimento, é uma opinião minha, entendeu? Se tração traseira não fosse o melhor, Fórmula 1 andava com tração dianteira ou tração nas 4. É um bom ponto, né? Agora, é interessante dizer que a Fórmula 1 já tentou tração nas 4. Ah, já tentou? Tentou, e aí foi passando, pôs nas 4 e foi passando mais tração para traseira, mais tração... Aí chegou num ponto que falou assim, para que a gente está carregando esse peso todo na frente? Deixa só atrás. Isso é uma opinião minha. Já conversei com um engenheiro que disse para mim que eles já tentaram, eu não sei exatamente em que ponto da história, como isso aconteceu, se foi só um teste, eu não sei exatamente como isso aconteceu, mas eu conheço um engenheiro que falou para mim que eles já tentaram. Eu acredito, porque é elite, né, cara? Os caras estão testando tudo possível. Mas é a minha maneira de pensar, eu acho que tração traseira é o ideal, eu acho que uma motora, é muito legal ter um motor atrás do piloto também, é uma condição diferente. Eu corri 3 anos de clássico Fórmula Ford, num Fórmula Ford 1600. Tem vídeo no seu canal, não tem? Tem. Eu vi alguns onboards lá que você colocou uns clássicos, cara. Fiquei impressionado. Realmente o guia... Os pneuzinhos desse tamanho, cara. O Fórmula Ford tinha uns pneuzinhos pequenos, pesa 420 quilos e tinha 90 cavalos de potência. E faz curva? Muito. Mas o mais legal é que não tem muita aderência, não tem pressão aerodinâmica. Então você anda com o carro o tempo inteiro, o carro movimentando. Você tem que andar com o carro completamente solto, movimentando. Nossa, é tipo o Goodwood Revival lá, né? Os caras vêm na curva e tal. Exatamente. E de pistas aqui na Inglaterra, cara? Acho que você já viajou
bastante lugares do mundo, sim, mas na Inglaterra você tá em todos, né? Já andei em quase todas. O que é mais legal aqui? Bom, tem duas pistas para mim que são sensacionais. Uma delas é porque a minha primeira vitória foi nela, que é Brands Hatch GP, né? O GP é o completo. É o longo, onde teve corrida de Fórmula 1 passado. O Indy é o menorzinho. É o menorzinho. Que também é muito legal, muito técnico, muito bom de guiar, entendeu? Muito físico, sim, é muito legal de guiar. Mas Brands Hatch GP é incrível a pista, incrível. Eu morava do lado, lá eu não tive a oportunidade, mas uma hora eu vou. A pista é demais, entendeu? E eu gosto muito de Silverstone. Porque é uma pista, qualquer carro que é rápido funciona bem naquela pista. E até os carros lentos dá para você se divertir muito, porque a maneira como você tem que manter um ritmo alto numa determinada área da pista, a pista em si é muito legal. Que legal, cara. E você sente que assim a evolução vai pro elétrico? Você já andou nos elétricos aí? O que você sente? Eu já guiei um iPace na pista de Portimão, em Portugal, entendeu? Muito legal, o carro se saiu bem. Eu acho que carro elétrico ainda não... é bom? O equilíbrio do carro era bom porque ele tem um centro de gravidade bem baixo, porque as baterias são no chão do carro. Ele tem uma dirigibilidade boa, porque são tração nas 4 rodas, um motor na frente e um motor atrás, é fácil de você guiar o carro. Mas eu não acho que o carro elétrico vai ter durabilidade não, extensão de corrida, por exemplo. O Fórmula E, eles agora, o carro faz uma corrida só, né? Antigamente, quando iniciou, eles tinham que ter 2 carros para fazer uma corrida. Eles trocavam de carro. Eu não sei, sinceramente, eu não tenho conhecimento suficiente da evolução de carro elétrico na pista para poder falar com você com propriedade. Eu já assisti uma corrida de Fórmula E, a corrida é legal, mas vendo de fora, como quem assiste, como quem conhece automobilismo, eu acredito que o carro elétrico ele é legal numa pista de rua, numa pista que eles montaram numa cidade, num lugar como Londres e as outras pistas que eles vão, e o carro com internal combustão interna, ele é melhor para um circuito como Donington Park, Silverstone. E a corrida mais interessante que existe no mundo é as 24 horas de Le Mans. Eu acho que a gente está um pouco longe ainda de ter um carro elétrico fazendo 24 horas de Le Mans, entendeu? Isso, verdade. Mas a tecnologia está evoluindo muito, pode acontecer, eles podem desenvolver um sistema de carregar na pista enquanto você está andando, entendeu? Eu não sei, sinceramente eu não tenho conhecimento com propriedade para falar bem disso. Porque a gente na Europa vê a quantidade de carro elétrico que tem e assim, é inevitável pensar que isso vai ser o futuro, né? Mas assim, acho que no automobilismo, principalmente com as pessoas que têm esses xodós, né, de carrinhos aí antigos, guardados, que todo ano vai para Goodwood, vai para os lugares, eu acho difícil acabar esse som, toda essa experiência do carro a combustão. Pode ser que no futuro a gente tenha categorias principais com carros elétricos ou híbridos ou até carros a hidrogênio, mas já existe uma notícia de que a Fórmula 1 em 2026 vai ter um combustível completamente limpo. Eles conseguiram fazer um combustível sintético que não vai ser de fossil fuel e vão conseguir andar com carro de combustão interna. Eu lembro que a Porsche estava tentando desenvolver para não acabar justamente com exatamente. Essa daí eu tô por fora. Pode ser que exista paralelamente, mas eu acho que o automobilismo de clássicos nunca vai acabar. O carro elétrico, eu acompanho um pouquinho o carro elétrico aqui, algumas evoluções. E existe uma ideia, eu não sei o nível de desenvolvimento da tecnologia, uma bateria que não seria elétrico, não recarregável. É diferente. Ah, entendi. É descartável? É descartável, basicamente. Só que ela teria capacidade de rodar 5.000, 6.000 quilômetros. Então ela poderia, não sei quantos quilômetros da Le Mans, passa disso? Aí é difícil. Quanto que é uma pista daquela? O cara deve dar... São 24 horas guiando. Não sei, não tem A volta é muito longa. Eu já guiei em Le Mans. A volta é muito longa, então, mas... essa tecnologia, se ela virar realidade, ela talvez permita dar um Le Mans, mas alguma corrida de 6 horas, uma corrida de 12 horas. Sim, não, sem dúvida nenhuma. Hoje em dia já dá. A Fórmula E tem uma corrida com uma duração em que o carro consegue guiar. Eu só não sei muito sobre a Fórmula E a ponto de falar para você da equivalência de velocidade, de força G,
de potência. Sinceramente, eu não tenho os dados específicos para poder dizer para você, não, é tão rápido quanto um carro. Eu acredito que, pelo pouco que eu sei, um carro de Fórmula E, ele é mais lento do que muitos monopostos que são a escada para chegar na Fórmula 1. Eu acredito que o Fórmula 3 deve ser tão rápido quanto, se não mais rápido que um Fórmula E. E a gente gosta disso porque a gente gosta de velocidade, né? E a gente está toda hora no cronômetro vendo quanto rápido você faz. Por isso que eu falei que é legal para as pistas que eles criam na cidade. Mas, de novo, isso é a minha opinião, né? Adriano, o que você acha de referência, assim? O que você tem de referência como o esportista? Que pra você é algo que, poxa, eu tenho ele como um ponto de referência que, poxa, eu gostaria de chegar lá, ou que pelo menos te inspira, sabe? Um esportista que me inspira alguém que, no automobilismo? No automobilismo. Porque Senna como bom brasileiro, é difícil você falar de qualquer piloto sem você falar do Senna, mas falando do Senna, a gente não pode esquecer de falar do Nelson Piquet. Porque o Nelson Piquet foi 3 vezes campeão do mundo. E o cara era um gênio do automobilismo, no que diz respeito a desenvolvimento de carro. Ele viveu uma era do automobilismo em que você tinha que ter um conhecimento mecânico, uma simpatia com a mecânica do carro muito maior. Porque senão você não terminava a corrida. Então, assim, eu acho que a gente, como brasileiro, a gente tem uma referência maravilhosa, né? Foi o Emerson Fittipaldi, ganhou 2 títulos, o Nelson Piquet e o Ayrton Senna. Num espaço de 30 anos, da década de 70 até 90, por exemplo, a gente tinha 8 títulos mundiais. Muita coisa, né? Muita referência. Naquele momento, que foi antes da era do Hamilton, por exemplo, se eu não me engano, a gente era mais vice-campeão do que a própria Inglaterra. Você entendeu? E eles têm um carinho especial pelo Senna, principalmente, né? Sem dúvida nenhuma. O Senna, ele E o Barrichello aqui. Aqui, uma coisa muito interessante. Até vou contar uma história interessante para você. Quando você fala inglês aqui, toda pessoa da Europa, de um modo geral, e os ingleses olham para você e te perguntam: você é italiano? Você é espanhol? Você é português? Mas nunca perguntam se você é brasileiro. É verdade. Entendeu? Eles nunca falam. Então, uma vez eu sentei num carro, estava dando aula num evento de corporação, o cara perguntou meu nome, eu falei: meu nome é Adriano, em inglês para ele. Falando um pouquinho, ele falou: você é brasileiro, não é? Eu falei: nossa, como você sabe que eu sou brasileiro? Porque nunca a pessoa adivinha de primeira que você é brasileiro raro, aqui. É raro. Ele falou que eu trabalhei muito com brasileiro. Eu falei: legal, né? E aonde você trabalhou? Ele falou: eu era engenheiro da BAR. Eu era engenheiro do Barrichello. E aí ele falou pra mim: não tinha piloto melhor do que o Barrichello para acertar um carro. Que legal, né? Entendeu? E o Barrichello, o profissionalismo do Barrichello é incrível, é impecável. É até triste ver o que os caras faziam com o Barrichello na mídia brasileira. É um absurdo, porque, o cara fez um trabalho aqui, ele tem um respeito aqui incrível. Quem conhece Todo mundo que eu converso no automobilismo fala dele, fala bem dele, as pessoas com quem eu interajo no dia a dia aqui gostam muito dele, entendeu? E até tem uma coisa que ele fala bem interessante, assim, ele fala de uma maneira bem legal, assim, que ele fala: na Ferrari, o Schumacher não ganhou enquanto eu não fui andar na Ferrari. Bom, tava lá. Agora, que eu tenho certeza, entendeu? Eu tenho certeza que o Barrichello, entendeu? Ele desenvolveu aquele carro. Isso é opinião minha, posso estar errado nisso, você entendeu? Mas assim, eu sempre fui ferrarista, desde pirralho. Meu pai ficava louco comigo: você tem que torcer pro Nelson Piquet. Eu falo: não, eu torço pra Ferrari. Eu gosto do vermelho, entendeu? Eu gosto do carrinho vermelho e tal. Quando era moleque era assim. Quando o Rubinho entrou na Ferrari, pra mim, falei: sensacional. Pra mim, o que os caras fizeram com o Rubinho, eu não tenho nem palavra pra descrever. Acabou, pra mim Ferrari acabou. Desse momento em diante, pra mim a Ferrari acabou. Entendeu? E se tem uma equipe na Fórmula 1 que eu gosto muito é a McLaren, porque eu já trabalhei pra McLaren aqui, já fiz algum trabalho, não pra equipe de Fórmula 1. Certo. Trabalhei pros carros da McLaren, eu já trabalhei de instrutor nos eventos que eles fazem, né? E os carros são sensacionais, incríveis. E, sem dúvida nenhuma, claro, toda a história da McLaren do Brasil, com o Ayrton Senna e tudo, então eu gosto muito da McLaren, porque meu respeito acabou pela Ferrari naquele momento. Eles não valorizaram, acho que
como deveria, alguém que estava fazendo uma revolução ali dentro. Não, sem dúvida, eu acho que o Rubinho, eu tive o prazer de ser convidado para a última corrida dele. Olha. Pelo Adam Parr, eu ganhei um ticket VIP para assistir a última corrida do Rubinho na Williams. Aonde que foi? Em Interlagos. Ah, foi lá. Que eu fui assistir, foi lá. eu fui no... Como apresentou? Eu fiquei no Hospitality da Williams e eu tive a oportunidade de tirar uma foto com o Rubinho. E claro que, ele tá no final de semana de corrida, na maior correria, né? Eu só tive a oportunidade de tirar foto com ele, ele parou para tirar foto comigo. Eu falei, cara, eu e a minha família respeitam você demais, seu trabalho é incrível. A hora que eu falei isso, ele parou, olhou para trás, olhou para mim assim, obrigado. E continuou andando, porque era o fim da carreira dele na Fórmula 1, eu acho que ele já sabia ali, né? E eu tenho uma admiração muito grande por ele como piloto. Então assim, cara, se eu for falar de referência, eu acho que como brasileiro a gente é mimado demais, porque a gente tem um monte de referência, entendeu? Eu acabei de falar do Thomas Erdos, referência para qualquer brasileiro que conhece a história dele no automobilismo, outro cara sensacional, entendeu? Ganhou Le Mans, sei lá quantas vezes, assim, incrível. Então como referência, cara, não falta. É assim, e a mentalidade que eu vejo muito na Inglaterra, os caras são vidrados em carro, né? Você vê que nascem assim. Inclusive o público feminino é muito forte aqui também, uma coisa que eu percebo. Onde eu trabalho tem uma menina lá que ela é vidrada, ela gosta mais de carro do que eu até. E eu vejo sempre que eu venho nos track days, eu vejo muita mulher andando. Sim. Né? E até inclusive aquele dia no Silverstone que a gente estava conversando lá, tinha uma das meninas, você falou, eu dei aula para ela e tal, né? Você sente que o Brasil também está evoluindo nessa questão de mulheres, e a mentalidade do povo brasileiro, você percebe a diferença de mentalidade do cara daqui para o brasileiro? Sem dúvida. Eu espero não gerar muita polêmica com isso, mas se você parar para pensar, em 1970 tinha uma mulher guiando no Fórmula 1. A realidade é que, sim, a gente não via tanta mulher envolvida no automobilismo porque não era uma coisa da cultura, entendeu? As mulheres não faziam isso no passado, menos, né? Elas não se interessavam por isso. É muito legal que hoje a gente tem uma maneira de ver diferente, a mulherada se interessa e, é maravilhoso ter a mulherada com a gente, é muito legal. Meu melhor resultado como driver coach foi dando aula para uma garota de 16 anos de idade. Ela foi campeã. Ela foi campeã do campeonato júnior de salão, entendeu? Enquanto eu estava fazendo um driver coach com ela. Então meu melhor resultado como driver coach foi com uma garota. Agora no Brasil, eu por exemplo conheço uma garota chamada Ale Menini. Ela é muito gente boa. Ela está correndo agora no Race Cup, que é uma categoria promovida, eu posso estar errado nisso, não tenho muita certeza, mas eu acho que é promovida e organizada pelo pessoal da Escola de Pilotagem Interlagos. Certo. E eu acompanho bastante, assim, a mulherada no Brasil se inteirando, tem jornalista falando mais de automobilismo. Tem bastante, hoje você vê, o Max Wilson sempre fala de Fórmula 1, ele está conversando com uma outra jornalista, eu não conheço a jornalista, mas ela está sempre falando de automobilismo. Eu vejo muita coisa, assim, em redes sociais, a mulherada no Brasil ficar mais inteirada e ter mais... A gente tem a Bruna correndo no Fórmula W Series. Tá. Eu não sei se ela tá, ela é brasileira, eu não sei se ela tá esse ano, mas acho que antes eu não lembro se foi antes da pandemia ou se é agora, mas a Bruna estava no Fórmula W Series e ela corre no Brasil, ela andou de protótipo numa prova no Brasil de endurance. Mas eu acho que o Brasil está evoluindo bastante também, não só no automobilismo, como nessa questão de ter mulher envolvida. E, cara, é maravilhoso, é muito legal, tudo isso é bom, diversifica. Eu acredito que a mulher tem a mesma capacidade que o homem de guiar bem, sem problema nenhum. O que eu acho é que, fisicamente, quando você vai para um monoposto com um downforce muito maior, entendeu? Fisicamente exige muito do piloto na Fórmula 1, por exemplo. Eu, sinceramente, não sei, é uma questão que eu tenho. Será que uma mulher fisicamente tem as mesmas capacidades que um homem? Por exemplo, no atletismo você tem uma categoria para homens e uma categoria para mulher. Porque o homem tem um corpo, tem uma musculatura, isso é biologia, né? Isso é ciência, que é mais forte do que a mulher. Então eu não sei se na Fórmula 1, quanto exige na Fórmula 1, se uma mulher vai ter a mesma... Porque é brutal o negócio. É brutal. E tem uma questão também, por exemplo, você guia por 1h30, é uma questão de consistência, você precisa estar rápido, você precisa estar no topo não é assim, a Fórmula 1 é
o pinnacle do automobilismo, né, meu? E é legal ter esse W Series, né? Porque daí é uma categoria sem dúvida voltada para isso e as mulheres podem fazer. A mulherada assiste, a mulherada se inteira, entendeu? É muito legal que a garota novinha, tem uma categoria de mulher, e isso teve muita gente que foi contra o fato de fazer uma categoria só para mulher. Teve muita mulher que foi contra fazer uma categoria só para mulher. Não, a gente tem que correr com os homens. Existe uma piloto, que eu acho que ela até é inglesa, mas ela está nos Estados Unidos. Ela é publicamente contra essa questão de separar. Não está separando, a meu ver, está promovendo a mulher no automobilismo. Eu acho também. Eu acho que como todos os outros esportes, como você citou, sim, claro, existem as categorias e tem que ser de igual para igual, porque senão se vai te prejudicar. Porque... Se a gente concluir cientificamente que um monoposto a um certo nível ele exige fisicamente muito a ponto de uma mulher não poder atingir o mesmo nível que um homem, eu acho que tem que ter uma categoria, eu acho que tinha que ter uma Fórmula 1 de mulher. Mas se a mulher for capaz, porque a gente ainda tem poucas mulheres que começaram desde pequenininha no kart. Eu particularmente não sei. Mas agora eu já sinto está que na acontecendo. Inglaterra é mais forte isso, porque por causa disso, dúvida. a cultura, né? Eu vou nesses eventos de carro sempre, mostro no canal, a quantidade de menina, enfim, criança, mulheres que tipo gosta, modifica o carro, vai pra pista. Era algo que eu não sentia, não sei agora, porque faz 5 anos que eu tô aqui. Mas eu não sei como tá no Brasil nesse momento, mas aqui é muito forte e eu sinto isso. É a pergunta que eu sugeri, que assim, como alguns outros esportes, mas o automobilismo principalmente é um esporte muito caro, né? Sim. Então, talvez quantos grandes nomes a gente não perde porque eles não têm a chance de ser introduzidos. Sim. Ou até são introduzidos, mas não tem o pai do Barrichello ali que vende o carro, que leva um passo adiante, né? Sim. Então, essa é a pergunta. Quanto a gente não poderia ter visto mais se tivesse maneiras de entrar mais fácil no esporte, né? Eu tenho certeza, eu posso falar sem dúvida nenhuma que o número de pessoas que a gente perde em termos de talento no automobilismo de um modo geral é muito grande. Eu trabalho no meio, eu conheço muitos pilotos que têm capacidade para guiar qualquer coisa, guiar muito bem, mas não tem condições financeiras. Infelizmente, o automobilismo, ele é, como você falou, ele é muito caro, ele precisa de um apoio financeiro, é inevitável. Você vê hoje os programas de pilotos das equipes, é o que se faz hoje para colocar um piloto na Fórmula 1, você entendeu? Tem que pagar para entrar muito forte agora, né? O número é muito grande, o número de pilotos que a gente perde é muito grande, e é uma pena que o Brasil ainda não se ligou nessa história de promover os pilotos brasileiros. E o Brasil, acho que o Brasil entrou num ritmo muito ruim, que é o ritmo de o dinheiro ditar muito mais do que o talento. As duas coisas são necessárias para você chegar na Fórmula 1, e as duas coisas são extremamente importantes para você galgar os espaços para chegar na Fórmula 1. Só que o Brasil focou muito num lado só da coisa, entendeu? Porque infelizmente, eu sinto muito dizer isso, é uma coisa que eu entendo, se eu estiver errado que alguém me corrija, mas a gente tem uma cultura muito egoísta. Eu vejo aqui na Inglaterra os programas, eu vejo quanto um ajuda o outro. Eu já ouvi histórias do Mark Webber ter ajudado um piloto australiano, porque o piloto era australiano e estava tentando fazer alguma coisa aqui, entendeu? Você vê o programa que existe aqui, de uma premiação que eles dão para todos os pilotos que são novos, estão andando bem, eles escolhem um tanto de pilotos, esses pilotos vão para um teste, fazem vários testes, entendeu? E aí o piloto que ganha um teste na Fórmula 1 e mais uma verba para continuar na carreira dele. Assim, os programas de ajuda, a quantidade de patrocínio que existe é muito grande em comparação com o que existe no Brasil. Você vê que no Brasil, cara, você tem um número de pilotos limitado, com um nome muito grande, fazendo quase tudo no Brasil. E o que está acontecendo com os outros pilotos do Brasil? Entendeu? Eu fui fazer um trabalho no Brasil recentemente, em 2018, fui trabalhar no lançamento do iPace lá no Brasil. E eu conheci caras lá, cara, que são, sensacionais, entendeu? Eu conheci um grupo de pessoas lá muito boas, entendeu? Pilotos muito bons, que trabalham na indústria, assim como eu trabalho lá no Brasil, mas que não conseguiram galgar mais espaço na Fórmula, no automobilismo em geral,
Por quê? Talvez por verba e talvez por oportunidade, entendeu? Tem muitos deles, tem uma empresa chamada no Brasil To Drive, entendeu? To Drive. Que é uma empresa que foi a galera que me contratou para ir trabalhar lá com eles, tá. Entendeu? Tem o Betinho Gressi, que já andou de Stock Car, mas ele andou pouco de Stock Car e não continuou, muito provavelmente porque não tinha grana para continuar. Difícil, né? E é um cara que guia muito, entendeu? Hoje ele anda na Porsche Cup e dá aula para os caras lá, um cara que guia demais. E provavelmente, como você falou, um cara que tem talento, deveria estar fazendo muita coisa, deveria estar na Stock Car ainda e não está. Tem lá o Vitor Batista, que agora está tentando de novo, que ele tá na Stock Lights. Não, e ao mesmo tempo tem uns... Quando eu era mais novo eu assistia mais, a gente tinha na época o Katayama, né? Que era famoso por... O Katayama? Por não ser um bom piloto? Por não ser, porque parece que foi o dinheiro que levou ele pra lá. Eu não conheço tanto, pra ter certeza que ele era um piloto ruim, é uma impressão. E agora recente tinha um outro, que parecia que era pior ainda. Eu não lembro o nome, não quero dizer. Japonês? Não era japonês, mas sei lá, de uns 2 anos atrás eu vi alguma coisa de um cara que todos reclamando. Mas o Stroll, por exemplo. Mazepin. Nikita de Mazepin, um piloto russo né? Que foi andar na Haas. E ele chegou com muito dinheiro, mas ele não andou muito bem. E agora ele foi mandado embora, sim. Ele foi mandado embora. Na verdade, eles quebraram o contrato, né? Não sei exatamente, mas foi por causa da guerra na Rússia. Mas você acha que, por exemplo, esses pilotos que entram, eles evoluem? O Stroll foi mais ou menos isso, né? O pai também é dono da... Não foi mais ou menos, não. O Stroll, ele... Bem bom, claro, assim, vamos ser justos o máximo possível aqui. Não que eu acho que o Stroll é um piloto que deveria estar na Fórmula 1. Na minha opinião, o Stroll já passou do tempo de ser mandado embora. Você acha? Da categoria. Até agora... Ele não mostrou nada que me faz acreditar que ele merece estar na Fórmula 1 por talento. Sinto muito. Ele, nas categorias de ascensão, ele andou muito bem. Só que a verba que ele tinha era muito maior do que os pilotos que competiam com ele. No automobilismo, o montante de investimento está diretamente ligado com o resultado que você tem. E ele, sem dúvida nenhuma, na Fórmula 1, tanto é que o pai dele comprou a equipe para ele poder correr, né? Não para ele poder correr, mas ele comprou uma equipe. Hoje ele é um piloto de uma equipe que o pai dele é dono. Mas eu acho que o Lance Stroll andou já o suficiente na Fórmula 1 para ter experiência suficiente para ter bons resultados. E até agora, todos os pilotos que andaram com ele no mesmo carro tiveram uma performance melhor do que ele, a meu ver, entendeu? Eu não tenho os dados exatos de números, mas você vê... Eu acho que ele teve alguns bons resultados. Não sei se ele venceu, pelo menos pódio ele teve. Ele chegou no pódio, ele já chegou no pódio. Mas foi muito aleatório, assim, né? Não foi muito... E assim, o duro é que... Piloto que merece estar na Fórmula 1, é o piloto como o George Russell. Tá. É o piloto como o Ayrton Senna. Senta numa Toleman e na chuva chega em segundo em Mônaco. George Russell classificou na frente do Lewis Hamilton em Spa na chuva, sentado numa Williams, entendeu? Andou numa Williams, teve resultados que a Williams nunca esperava ter. Um carro inferior, infelizmente um carro que não é tão rápido, mas ele teve resultados expressivos. Ou seja, você vê que o piloto, ele consegue ir além, ele consegue levar o carro. Esse é o piloto que merece estar na Fórmula 1. Agora, o piloto que está na Fórmula 1 por anos e não faz nada expressivo, tem um resultado bom aqui, não tem nada ali, esse piloto não merece mais. Mas você acha que esses caras não desenvolvem? Porque assim, o Stroll, apesar de eu sentir que ele não tá no mais do top 10 dos pilotos, né? Mas eu acho que ele evoluiu bastante. Eu ouvi muitas vezes, acho que até o Reginaldo uma vez, Leme, comentando que o quanto ele evoluiu e tal. Mas aí eu sinto também que é natural, né? Se você tá fazendo isso todo dia, por anos... Exatamente. Você tocou no ponto agora. Uma hora você vai ficar... Meu melhor momento no automobilismo foi quando eu tinha um carro que era feito para mim e eu que sempre guiava o carro. Apesar de eu não ter dinheiro para testar toda hora, mas o final de semana era dedicado a mim, eu falava com o engenheiro, eu pedia que o carro se portasse de certa forma, ele ajustava o carro para mim. Então assim, quando você tem uma estrutura... É diferente, né? Ao redor de você, fazendo tudo para você, você tem que evoluir, você entendeu? Mas eu acho que já chegou no ponto de que, se você comparar ele com todos os pilotos que andaram no mesmo carro que ele não fez nada de expressivo.
Pra mim... que talento, talento supera o esforço, por exemplo. Porque, sabe, uma comparação, né? Eu não sou muito ligado a futebol, mas eu admiro um pouco o Cristiano Ronaldo pelo esforço que ele faz. Sim, sim. E aí os caras falam que o Cristiano Ronaldo e Messi, um é tipo meio natural, talento natural, e o outro é o esforço. No automobilismo, acho que é um pouco difícil, porque o carro vai fazer muito por você. Se você tem o talento, como um Senna, juntou os dois, vai ser imbatível. Mas se você não tem condições, por exemplo, o Stroll, ele tem um buzilhão de dinheiro lá, que ele pode fazer o que ele quiser. Mas se ele não tiver o talento para fazer mostrar... Então, você acha que o talento Você vai fez um bater? paralelo agora que explica bem a minha tese sobre o Stroll. Porque veja bem, você vê que o George Russell, ele está menos tempo na Fórmula 1 que o Stroll, entendeu? Não conseguiu mostrar mais. E já começou demonstrou resultados. O George Russell não teve um piloto que andou no mesmo carro que ele que conseguiu bater ele. É bom mostrar essas referências da Fórmula 1, porque acho que a maioria das pessoas conhecem a Fórmula 1, né? Então, você colocar nessa analogia Fórmula 1 de pilotos que têm capacidade e pilotos que tipo tem só dinheiro, a maioria tem dinheiro ali para poder entrar. O Lewis Hamilton, por exemplo, o Lewis Hamilton, o início dele teve a melhor situação que qualquer piloto pode ter. Com 11 anos de idade, ele estava assinado num programa de piloto da Mercedes para se tornar um piloto de Fórmula 1. Ou seja, ele teve tudo do bom e do melhor, da melhor maneira possível, merecidamente. Porque eu trabalhei com o Lewis Hamilton em 2004, enquanto a gente trabalhava de capacete normal, ele trabalhava com o capacete e 1 quilo de cada lado do capacete para treinar o pescoço. Dedicação, esforço. É um piloto sensacional, entendeu? Ele é um piloto sensacional, mas ele teve tudo o que precisava para poder fazer. Ou seja, é o paralelo que você acabou de traçar, você entendeu? O programa que ele teve foi perfeito. Ele teve tudo na mão, mas ele mereceu tudo que foi feito, porque ele sentou no carro em 2007, as más línguas dizem que ele já estava testando no Fórmula 1 já há algum tempo, mas isso é rumor, a gente não pode dizer, mas ele sentou num carro da McLaren, com Fernando Alonso, e andou tão bem quanto, ou seja, primeiro ano ele foi lá, provou que tinha capacidade, por isso ele é o piloto que ele é hoje, entendeu? Um dos melhores de todos os tempos. Não precisa nem discutir. Entendeu? Você pode colocar o Lewis Hamilton com pilotos como Ayrton Senna. Ele é sensacional. 7 títulos. Então, ele só falta um recorde para ele bater, que é o de número de campeonatos. E eu acho que, além disso, uma das coisas que eu sei que deve ser muito difícil, principalmente na Fórmula 1, é a parte política. Porque você tem que ser bom politicamente também, além de ser piloto. Eu não sei se no seu meio é assim. Ah, sem dúvida. Você tem que, assim, tipo, tirar leite de pedra, conversar com o cara aqui pra poder amanhã fazer o outro ali. Tirar leite de pedra você tem que todo dia, né? Isso daí é uma coisa que faz parte do dia a dia. Mas assim, pra um piloto de Fórmula 1, como um Hamilton, o cara amanhã vai ter um cara pra substituir ele, entendeu? Assim, vai ter um outro piloto chegando. Como o George Russell tá andando muito bem em comparação com ele, entendeu? Você tem isso no seu meio, você sente? Ah, sem dúvida, é muito difícil pra mim, em todos os sentidos. É muito difícil em todos os sentidos. Você tem que estar sempre... Como brasileiro, você sente isso aqui na Inglaterra, cara? Tipo, existe alguma... Não discriminação, mas você sente que assim, tipo... Porque a gente tá aqui. Eu não sei como seria no Brasil. Não é discriminação, é natural, cara. É natural, né? O que acontece comigo quando eu conheço você na Inglaterra? Pô, a gente fala o mesmo idioma, a gente tem a mesma cultura, a gente acaba se tornando amigo. No Brasil a gente faria a mesma coisa. Exatamente. Esse negócio, essa narrativa, a gente vai ficar um pouco político agora, entendeu? Não, essa narrativa, essa balela toda, entendeu? Isso tudo é palhaçada. Sinto muito, cara. O pessoal vai falar um monte nos comentários. Sinto mais, isso é tudo palhaçada. Mas é a nossa, natureza, percepção. É a natureza do ser humano. Você se identifica com quem é similar a você. Isso é normal, cara. Você é do mesmo lugar, você fala o mesmo idioma, a gente tá torcendo. Você come churrasco todo final de semana. Claro que eu vou me adaptar com você muito mais rápido que eu vou me adaptar com o inglês. Porque aí no churrasco vai comer burger, linguiça. Então, cadê a picanha? Você entendeu? Então, isso é uma coisa da natureza, cara. Isso é uma coisa da natureza. Mas, eu vou te falar uma coisa. Eu sou muito respeitado aqui. O número de situações em que eu tenho respeito, em relação ao número de situações que eu sinto uma certa diferença, a diferença é astronômica. As pessoas aqui são extremamente tolerantes, extremamente educadas. Eu não tenho do que reclamar. Mas eu sei que existem circunstâncias... Você é respeitado aqui. Sem dúvida, eu conheço muita gente. Mas eu sei que existem circunstâncias que
é escolhido um piloto inglês ou um piloto mais novo, porque eu já tenho uma determinada idade, do que eu. Entendi. Mas eu não fico, porque discriminação, não é, né? Cara. Cara, é cultura, é natureza, é do ser humano. O que você tem que fazer, se você quer viver, eu decidi vir pra cá. Foi minha decisão vir pra cá, entendeu? E eu vi com as coisas que me são colocadas na frente. Ao invés de eu ficar chorando e mendigando, sentar na calçada e ficar chorando, não, eu vou levantar minha cabeça, eu sei quem eu sou, vou continuar fazendo meu trabalho. Pra mim, cara, se uma determinada pessoa deixou de me escolher porque eu não sou inglês, ou porque o meu acento é um pouco forte, meu sotaque é um pouco forte, quem perdeu foi ele, não fui eu, porque eu sei quem eu sou, eu sei o trabalho que eu entrego, entendeu? Então eu levanto a cabeça e continuo minha vida, porque quem trabalha comigo me dá valor, eu dou valor para eles, eu respeito, e assim funciona a sociedade de um modo geral. Você tem bons amigos aqui? Tenho bons amigos, tenho amigos inglês, tenho amigo português, entendeu? Esse cara que eu tô trabalhando com ele hoje, o Axel, ele é da Holanda. Ah, ele é holandês? É? Tem um piloto vindo dos Estados Unidos no dia 12, que eu vou dar aula para ele em Brands Hatch, entendeu? Aí eu dou aula para um piloto que vem dos Estados Unidos para treinar em Brands Hatch, porque ele vai correr no sábado. Aí volto para casa, no sábado eu venho para cá, porque eu tenho 2 pilotos italianos que vão correr no campeonato. Que legal, entendeu? Que mundo, vou né? dar aula. Então assim, a gente que acaba sendo, vamos dizer assim, estrangeiro aqui, a gente acaba tendo a nossa galera, as nossas amizades. Eu tenho amigos brasileiros, entendeu? E eu acho que a gente precisa parar com essa conversa, a gente precisa começar a se respeitar um ao outro, mas aprender a respeitar as diferenças. O engraçado é que aqueles que mais pregam tolerância e respeito são aqueles que menos toleram e respeitam aqueles que não têm o mesmo pensamento. É bem interessante essa dinâmica aí, né? Não, normalmente é assim. E eu, cara, assim, de verdade, eu admiro muito o seu trabalho, sabe por quê? Porque eu sei o quanto é difícil. Eu sou brasileiro e tô aqui. E eu sei o quanto é difícil chegar em qualquer um dos cargos, qualquer lugar, no negócio, qualquer tipo de business, chegar em qualquer lugar, entendeu? Porque as pessoas têm que respeitar isso. Eu acho importante respeitar isso. Você deve conhecer o Rogério da MRG, que é um mecânico que faz. Ele até falou que te mandou uma mensagem recentemente. Rogério. Que ele te mandou, que ele tem uma Mercedes, ele falou, uma Mercedes. Sim. Então até um abraço pro Rogério aí, que a gente virou bem parceiro recentemente, fez alguns vídeos juntos. E... Rogério, tem que fazer um vídeo comigo, ó. Aí, Rogério, ele tem que ir aí. Ele vai gostar. E assim, eu falei pra ele o quanto eu admirei ele, porque ele é um mecânico que tá vencendo muito na Inglaterra. Legal. Ele tá aparecendo muito, tem muito brasileiro e muito inglês valorizando o trabalho dele. Sim, claro. E aí você, por exemplo, o seu tipo de trabalho, cara, eu vim pensando sobre isso. Falei, poxa, quanto de gente não tem vontade de fazer o que você faz? Sem dúvida. Não é? Você deve ter recebido uma quantidade meio gigantesca. Sem dúvida. Bastante. Em relação a depois do vídeo da Web Motors. E quantas pessoas, por exemplo, eu que sou aficionado em carro e tal, quanto a gente gostaria de fazer isso? E não me resta nada mais admirar, entendeu? E falar, puxa, que bom que é um cara brasileiro que venceu, que tá aqui e tá representando, da melhor forma possível. Porque eu percebi aqui, ó, galera, vocês não estão vendo, mas a quantidade de gente que ele conhece, que ele já deve ter dado instrução, que ele já deve ter, conheceu nessas passagens da vida aí, nos autódromos e tal. É impressionante, as pessoas conhecem o Adriano e parece que respeitam muito mesmo. Sem dúvida, o respeito é muito grande. Eu acho que tem uma coisa assim, se alguém um dia perguntar pra mim qual que é a essência, qual que é o segredo, né, disso tudo, eu só tenho uma coisa para dizer. E antes de dizer isso, eu vou pedir a sua licença, a licença quem está ouvindo o vídeo, porque eu estou falando de mim. Agora, para eu falar de mim, é impossível falar de mim sem falar de Jesus Cristo na minha vida, entendeu? Porque a essência da minha vida, porque hoje eu só faço o que eu faço para honrar e glorificar o nome de Jesus Cristo, porque na verdade, cara, depois que eu conheci Jesus Cristo, minha vida mudou totalmente. Não que Jesus Cristo foi lá e falou, Adriano, você é legal, você gosta de mim, então eu vou te dar um pirulito. Não foi isso. Mas os ensinamentos dele me tornaram um cara muito mais forte, um cara muito mais capaz, um cara lutador, entendeu? Com uma fé, sabendo que eu tenho fé naquele que é o Criador que fez todas as coisas. E, enfim, a minha vida é cheia de altos e baixos, cara. Eu tenho momentos difíceis, eu tenho momentos mais fáceis. Acabei de sair de um final de semana em Silverstone, porque eu tive um sábado muito difícil, não andei muito bem. No domingo andei um pouco melhor. Você está competindo? Eu tô competindo no campeonato GT Cup, num Audi
a R8, GT4, a gente acabou de vir de Silverstone, estava nesse final de semana correndo lá, e muito possivelmente eu vou fazer mais uma prova nesse campeonato, aqui em Donington Park no final do ano. E existe a possibilidade agora desses 2 pilotos que eu falei, que eu vou dar aula no sábado, de um deles precisar que eu corra com ele na prova de endurance. Então assim, eu estou sempre sentando no carro. Eu acabei de receber um e-mail do piloto que veio dos Estados Unidos. Ele falou: bom, vou correr no sábado, a corrida é 45 minutos, vai estar muito calor, você não quer andar na outra metade da prova? Eu falei: pô, desculpa, eu vou ter que dar aula no sábado, não vou poder estar aí. Não, eu, graças a Deus, tenho feito muitas corridas, desde 2006, vários anos eu faço uma corrida aqui, outra ali. Eu tive 3 anos em que eu competi em um campeonato específico, foi o campeonato de clássico Fórmula Forge. Eu competi em 2013, 2016 e 2017. Foram 3 anos sensacionais. Como eu falei para você, eu tinha um carro para mim, tudo era feito para mim. Foi o meu melhor momento no automobilismo, correndo na equipe Cristo Salva, que era a equipe vermelhinha com escrito em branco. Jesus Saves, Cristo Salva, na equipe do Alex Dias Ribeiro. Enfim, eu ainda estou ativo, sempre que aparece oportunidade eu sento e ando. Nas minhas aulas, muitas vezes eu tenho que sentar no carro e fazer uma volta de referência para o piloto entender aonde é que ele pode ir mais rápido. Enfim, é uma vida bem abençoada. Cara, eu só tenho a agradecer de verdade. Acho que com essas palavras legais aí sua, espero que você consiga trazer essas palavras e essa história inspiradora de vida para muitas pessoas aí sempre. E brigadão, cara, mais uma vez. Adriano. Eu que agradeço. Obrigado demais. Não podia ser melhor também, né? Aqui em Donington Park. O carro do Justin Wilson atrás aqui. A gente, esse Indy aqui. Um mito que foi o Justin Wilson pilotado. Tamo junto. Olha, Robô, vem cá. Então, só falar também que, ó, meu irmão veio me visitar hoje aqui, tá me ajudando até pra ajudar na filmagem. Fez a entrevista, fez algumas perguntas. Perguntou. Aí, o importante é isso. O mais legal é que eu queria trazer mesmo, era isso. Era um bate-papo de pessoas que gostam de carro, de alguém que vive isso, né? Faz isso da vida. E de alguém que gosta muito e que admira, enfim, que tinha muita curiosidade de saber um pouco mais da sua vivência aí, das coisas da Inglaterra aqui, do mundo automobilístico. Cara, se você me permite, o lance é o seguinte, eu fico muito feliz e lisonjeado de ter admiração, mas o que a gente precisa é sempre respeitar um ao outro e saber que a gente não está em níveis diferentes. Sim. A gente é tudo igual, o que a gente tem que fazer é batalhar, e que nem eu falei antes, levantar a cabeça, parar com firula, entendeu? Trabalhar. E o negócio é o seguinte, não existe nada fácil. E o Ayrton Senna fala uma coisa muito legal, que ele fala: se você fizer tudo o que você está fazendo com amor, dedicação e fé em Deus, você vai chegar em algum lugar. Então, o ideal é isso, cara, fé em Deus e pé na tábua. É isso, valeu então, time. Obrigado aí mais uma vez, Adriano. E é isso, time, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo que eu trouxe para vocês. Vai ter muito mais ainda no nosso canal aí. E é isso, nos vemos no próximo vídeo muito em breve aí. Valeu, time, até o próximo. Abraço.